Você sabe a diferença entre a igreja e o reino de Deus? Existe muita confusão hoje e a gente ouve da cristandade evangélica, a cristandade, principalmente os evangélicos, fazendo confusão e usando frases que não está de acordo com a sã doutrina. A igreja do Deus vivo é composta de todos aqueles que aceitaram o evangelho e, consequentemente, receberam o Espírito Santo. Leia Efésios capítulo 1, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 também. Isto vem ocorrendo desde o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, e continuará até o arrebatamento, ou seja, pessoas sendo salvas e no momento da salvação recebendo o Espírito Santo fazendo parte do corpo de Cristo. A formação da igreja se deu quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, portanto, 50 dias depois da ressurreição do Senhor Jesus. A igreja continuará sendo reunida aqui na terra até ao arrebatamento, que estará por acontecer e ocorrerá mais ou menos 7 anos antes do início do reino milenário, mas para então ser acolhida para todo sempre na casa paterna, no céu, na casa paterna, na casa do Pai. Ela, a igreja, portanto, permanecerá na terra somente por um período de tempo restrito. Daí vemos que a igreja é um organismo celestial, dado que sua esperança não está voltada para a terra, mas para o céu. O reino de Deus, em contrapartida, é a esfera onde Deus domina nesta criação. Seu início se deu quando o Senhor Jesus, o rei deste reino, esteve como homem sobre a terra. Este reino ainda perdura, mesmo durante a ausência do rei rejeitado. Mas, dada esta razão, mudou o seu caráter, ou seja, por causa da sua rejeição, este reino mudou o seu caráter e assumiu uma forma mais oculta. Contudo, este reino terá a sua consumação notória e gloriosa no milênio. Os 1000 anos em que Cristo reinará com paz sobre a terra, para então terminar com o julgamento dos mortos junto ao grande trono branco. Leia na sua Bíblia 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 25 e 26, e Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Temos, portanto, que o reino de Deus compreende todos aqueles que, ou por convicção de sua fé, ou por mera profissão, reconhece que o Senhor Jesus é o seu soberano. Daí temos que, em nossos dias, o reino de Deus abrange toda a cristandade professa, e no futuro, no reino milenário, toda a população da terra. A Igreja de Deus é o objeto eterno, ou melhor dizendo, a Igreja de Deus é o objeto do eterno propósito de Deus, que Deus propôs em sua relação com Cristo. Leia, por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11, enquanto que o reino, sendo a dispensação da plenitude dos tempos, como temos em Efésios capítulo 1, versículo 10, é limitado em sua duração. Os que fazem parte da igreja foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Leia isto em Efésios capítulo 1, versículo 4. Ao passo que, sobre o reino, o Senhor Jesus diz que este reino está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Notou a diferença? O futuro da igreja está no céu, na casa do Pai. O reino, porém, estende-se apenas a toda esta criação. Não sei se entendeu o que eu tenho dito até agora. Apesar das diferenças que acabo de relacionar, há algo comum à igreja e ao reino, algo que é importante e precioso. Em ambos, o Senhor Jesus, segundo o propósito de Deus, tem o primeiro e supremo lugar.
Por ser o eterno Filho de Deus, ele é tanto o fundador como o edificador da igreja. Mateus capítulo 16, versículos 16 a 18. Por ser o homem glorificado, é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Eternamente ele será o objeto da adoração dos redimidos. E no meio deles ocupará o mais elevado lugar da glória. Contudo, por ser o Filho de Deus e ser o filho de Davi, ele é igualmente o Messias e Rei de Israel. Na verdade, ele foi rejeitado e, por fim, morto por seu povo terrestre. Mas, por sua humilhação, como filho do homem, ele adquiriu para si o direito ao domínio sobre todas as obras de suas mãos, obras que ele criara enquanto sendo Filho eterno. Compare, por exemplo, o Salmo capítulo 2 e o Salmo capítulo 8. Leia com atenção, pois são salmos messiânicos, ou seja, salmos que estão diretamente relacionados ao Senhor Jesus. E por suas obras, ou seja, por causa da obra, a obra da cruz do Senhor Jesus, ou a obra que ele fez na cruz, ele conquistou tanto o direito ao domínio sobre o seu reino, na qualidade de rei, como também redimiu aqueles que, pela fé, o aceitam como seu salvador pessoal, passando então a pertencer à Igreja de Deus, Hebreus capítulo 10, versículos 12 a 14. Vemos, portanto, que Deus quer que o seu Filho amado, o qual ele sempre contempla com agrado, tenha o lugar de primazia, tanto no reino de Deus, nesta criação, o tempo presente agora, neste momento em que vivemos, e também no milênio, quanto em meio dos seus redimidos, desde agora até a eternidade, ou seja, a igreja. O seu divino propósito, ou seja, o seu divino propósito é a origem e a morte de Cristo na cruz é o fundamento para tudo isto. O propósito de Deus, o fundamento de Deus em relação à morte de Cristo na cruz tinha em vista essas coisas. Nas suas parábolas, nas parábolas que o Senhor Jesus falou sobre o reino dos céus, em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus menciona pela primeira vez, mesmo que ainda numa forma um pouco encoberta, a igreja de Deus. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a comprou. O texto diz assim, Mateus capítulo 13, do versículo 45 e 46. O reino de Deus é um conceito já conhecido no Antigo Testamento, que traduz o domínio de Deus sobre toda a criação por meio do seu Filho, o homem, Jesus Cristo glorificado. Mas o que ainda era futuro no Antigo Testamento tornou-se realidade pela vinda do Senhor Jesus a este mundo. Leia Mateus capítulo 12, versículo 28, Lucas capítulo 17, versículo 21. Com a aparição do rei, também começou o reino de Deus sobre a terra. Hoje, todo o que professa ser de Cristo ou leva o nome de cristão, reconhecendo deste modo a autoridade de Cristo, faz parte, de certa forma, do reino de Deus ou o reino dos céus. Não significa que essas pessoas, todos que fazem parte do reino, são salvas. A igreja de Deus, por sua vez, era um mistério ainda não revelado no Antigo Testamento. Isto fica evidente na parábola da pérola de grande valor. A pérola, quanto à sua preciosidade, é uma preciosidade oculta. Daí, creio, podemos afirmar que a igreja, da qual, sem dúvida, a pérola preciosa é uma figura, representa a parte mais preciosa do reino de Deus. Da mesma maneira que o negociante vendeu tudo que tinha
pela pérola, também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo 25. Por isso, todo verdadeiro cristão é um membro do corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, participante do reino de Deus. Sobre o primeiro aspecto, ou seja, como membro do corpo de Cristo, ele reconhece a Cristo como seu cabeça. Sobre o segundo aspecto, ou seja, participante do reino de Deus, conhece a Cristo como o seu Senhor e soberano. Contudo, não na qualidade de súdito do rei, tal como será o caso de Israel no reino milenário. O fato de pertencermos ao reino de Deus, ou seja, cada pessoa verdadeiramente salva pertencer ao reino de Deus, implica uma postura de sujeição à autoridade do reino, ao Senhor Jesus, a quem devemos obediência incondicional. Já o fato de pertencermos à Igreja de Deus implica outro aspecto, um vínculo muito mais íntimo, caracterizado pelo amor. Porém, nos planos de Deus, ambas as propriedades têm o seu devido lugar. Não sei se tem compreendido o que eu tenho dito até agora, as diferenças e as semelhanças entre o reino de Deus, o reino dos céus, e a igreja. O privilégio mais sublime que é o de pertencer à igreja, em hipótese alguma, descarta a autoridade do Senhor como soberano em seu reino. Pelo contrário, como perdoados e salvos em Cristo, deveríamos agora estar bem mais aptos a entender os princípios do reino de Deus e de gozar as bênçãos ligadas a isto, visto que está ao nosso alcance adquirir mais discernimento e também conhecer o aspecto celestial deste reino. Isto porque nós somos os únicos que já agora estamos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, conforme o apóstolo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Por aí vemos quão maravilhoso é o caráter que este reino tem para nós. Sua marca característica é o amor do Pai ao seu Filho, que se fez nosso Redentor, mas que também se tornou nosso único Senhor e soberano. Mas nem todos os que estão no reino de Deus são membros da igreja. Talvez é difícil entender isto. Vou repetir. Nem todos os que estão no reino de Deus são membros da igreja. Na condição de nossos dias, a abrangência do reino de Deus compreende toda a cristandade professa. Mas quem somente se reveste de uma mera profissão, isto é, talvez pertença a uma igreja ou comunidade, uma organização religiosa, mas não nasceu de novo, esse não deixa de estar, quanto ao aspecto exterior no reino de Deus, que é a esfera onde vigora a autoridade do Senhor Jesus, mas não é salvo, nem selado com o Espírito Santo, portanto não pertence à igreja do Deus vivo. Talvez você pouco está entendendo, ou um pouco está entendendo. Vamos tentar esclarecer um pouquinho mais, nos servindo das parábolas que o Senhor Jesus contou em Mateus capítulo 13. Embora as parábolas do reino dos céus em Mateus capítulo 13, em especial as primeiras, demonstre que o Senhor já anteviu esta evolução negativa, seria um engano crer que isso correspondesse à sua vontade. Ou seja, que o Senhor aprovaria o mal da cristandade que existe hoje. A atual situação do reino é um dos resultados da rejeição do Senhor. Mas os princípios divinos vigentes neste reino, os quais ele
proclama enquanto viveu e proclamou enquanto viveu aqui na terra, conservam, apesar de tudo, sua validade em nossos dias. E no reino milenário chegarão a ter a sua vigência plena. Assim sendo, é fácil entender porque o Senhor, após sua ressurreição, falou aos seus discípulos das coisas concernentes ao reino de Deus, Atos capítulo 1, versículo 3, porque o evangelista Filipe pregou a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus, em Atos capítulo 8, versículo 12, e porque o apóstolo Paulo também testemunha e anuncia este reino em Atos capítulo 19, versículo 8, capítulo 20, versículo 25, capítulo 28, versículos 23 e 31. Eles não estavam fazendo menção ao aspecto glorioso e futuro do reino, como em Atos capítulo 1, versículos 6 e 7 e 14, capítulo 14, versículo 22, mas a situação atual em que o rei está ausente e continua rejeitado. Confira com Atos capítulo 17, versículo 7. Espero que você possa ler a sua Bíblia, esses versículos que estou mencionando. A época atual em que o reino compreende também a igreja. O livro de Atos relata que quando a boa nova do evangelho chegava a uma cidade, era geralmente anunciada primeiro aos judeus. E como é sabido, os judeus vinham há muito tempo esperando por este reino. Porém, a proclamação do evangelho deveria conter agora, além dos sofrimentos que sobrevieram a Cristo e as glórias ainda futuras do reino, também a exposição da verdade da igreja, dos seus privilégios, da sua missão e da sua esperança. Paulo jamais teria cogitado descuidar ou até omitir o reino, por agora lhe terem sido dadas novas e mais amplas revelações acerca de Cristo e sua igreja. Isso não somente ocorre no livro de Atos, mas também está evidente nas epístolas, as quais abordam tanto o aspecto presente como o futuro do reino. Mesmo que o rei, rejeitado agora, não esteja visivelmente presente aqui no mundo, exige-se o conhecimento dos seus pensamentos e a sujeição à sua vontade, daqueles que professam Ele como Senhor, e até mesmo muitos professam Ele como Salvador, mesmo não sendo salvos, porque nunca tiveram a experiência da salvação. A obediência incondicional é o que marca o reino, e isto vale também em nossos dias. Leia Mateus capítulo 7, versículo 21. Aos coríntios, que tanta ênfase davam aos dons espirituais que receberam, que mantinham contendas entre si e outros desvios que desonravam ao Senhor, o apóstolo teve de escrever que o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Desse poder que capacita para a realização dos princípios do reino de Deus mediante a obediência à sua palavra, pouco se notava na vida dos crentes em Corinto. Em Roma, havia contenda entre os crentes acerca do consumo de certos alimentos. É por isso que Paulo lhes recorda que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Os crentes podem, em contraste com o mundo que os cerca, desde já gozar de privilégios espirituais que, segundo o propósito de Deus, serão a porção de todos os homens sobre a terra nos dias do milênio. Em Hebreus capítulo 7, versículo 2, o rei e sacerdote Melquisedeque é apresentado como o rei de justiça e de paz. Ele foi ao encontro de Abraão e o abençoou quando ele voltava da guerra contra os 4 reis, em Gênesis capítulo 14. Melquisedeque é uma figura do Senhor Jesus que se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Na verdade, o pleno cumprimento desta figura somente se dará no reino milenário, quando o Senhor Jesus
reinar em sua qualidade de verdadeiro rei de justiça e de paz. Aí todos os povos usufruirão suas bênçãos. Mas a base para isto foi lançado no Gólgota, quando ele manifestou a justiça de Deus e fez a paz pelo sangue da sua cruz. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Esses versículos estão em Hebreus capítulo 2, versículo 17, Colossenses capítulo 1, versículo 20 e Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. A justiça e a paz se beijaram. É o que os filhos de Coré, ou Corá, já cantavam no Salmo capítulo 85, versículo 10, com vistas às bênçãos do reino, quando Israel foi finalmente libertado e restabelecido. Mas note que nós já estamos agora justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, como temos em Romanos capítulo 5, versículo 1. Em outras palavras, desde já gozamos no sentido espiritual de uma parcela das bênçãos do futuro reino milenário. Já é um sentimento precioso saber que desde já podemos servir ao verdadeiro Rei de paz e de justiça. E que ele não somente nos concede justiça e paz, mas também alegria no Espírito Santo. Assim como Melquisedeque não somente trouxe pão a Abraão, mas também vinho. O vinho na palavra de Deus geralmente é figura de alegria aqui na terra. Em sua epístola aos Colossenses, Paulo chama os seus cooperadores na obra do Senhor de cooperadores do reino de Deus. Colossenses capítulo 4, versículo 11. E o faz na mesma disposição e com o mesmo direito com que, outra ocasião, fala de Timóteo. Ele diz: Timóteo trabalha da obra do Senhor, como também eu. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 10. Mas talvez podemos adicionar mais um assunto sobre a questão do reino. Podemos pensar no cristão e o reino vindouro. Paulo menciona várias vezes o reino vindouro, pelo qual o Senhor Jesus, na condição do Filho do Homem, glorificado, tomará posse de sua herança após um justo juízo, para daí reinar por 1000 anos em justiça e paz. Os crentes, os crentes que foram e formam a sua igreja, são co-herdeiros com Cristo e também reinarão com ele. Isto nós temos em Efésios capítulo 1, versículos 10 e 11 e Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Todavia, o tempo em que havemos de reinar com ele ainda não chegou. Os coríntios já tiveram de ser instruídos nesse sentido, porque completamente enganados a respeito de sua vocação, eles pensavam poder reinar desde já. Por esse motivo, o apóstolo Paulo teve de escrever-lhes, não dispensando uma certa ironia e uma carta irônica, expressando que realmente desejava que eles reinassem. Em outras palavras, que já chegasse agora o tempo do reino milenário, ou milenar, mas adiciona, porque também nós, para que também, Paulo diz, viéssemos a reinar convosco. Paulo gostaria que já tivesse chegado,
porque era assim que os coríntios pensavam estar vivendo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. É possível que no presente tempo de rejeição do rei, a porção dos seus seguidores seja sofrimentos e tribulações, que deles se requeiram perseverança, mas de modo algum lhes toca agora a parte de reinar ainda, no sentido que ainda vai ter no milênio, Atos capítulo 14, versículo 22, 2 Coríntios capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Porém este tempo logo findará, e então virá o tempo em que todos os seus, que hoje são convocados a perseverar, reinarão com ele. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 a 27. À exceção dos cristãos em Corinto, que em parte viviam bem irresponsavelmente, Deus manda evocar pelo apóstolo Paulo: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Todavia encontramos palavras semelhantes em Gálatas capítulo 5, versículo 21 e Efésios capítulo 5, versículo 5. Há também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, onde é dito que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aos Tessalonicenses, em comparação, apesar de serem ainda novos na fé, puderam ser dirigidas palavras de conforto. Eles foram lembrados de ter sido o próprio Deus quem os chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, e que os sofrimentos vinham e que os sofrimentos que vinham padecendo os tessalonicenses da parte dos inimigos do evangelho eram a prova de que foram considerados dignos do reino de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. A alegre esperança na qual vivia o próprio Paulo não contemplava apenas o arrebatamento, mas também a aparição do reino, melhor dizendo, a aparição do Senhor Jesus em glória para tomar posse do seu reino. Veja, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 8. Quando chegar esse momento, nós também entraremos na posse de nossa herança com o Senhor Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 11 e versículo 18. Trata-se da herança que cabe ao Senhor Jesus como Filho do homem glorificado, mas a qual nós, por graça, poderemos partilhar com ele. Quando se fez homem, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pela sua morte, ele conquistou como homem o direito sobre a sua criação e, ao mesmo tempo, do domínio sobre ela. Filipenses capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Salmo capítulo 8, do versículo 4 ao 6. Este poder ele partilhará conosco, os seus santos. Virá o dia em que apareceremos com ele, glorificados, para tomar posse desse domínio. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 10 e João capítulo 17, versículo 22. A igreja e o reino, portanto, segundo o decreto de Deus, são duas noções diferentes. Observar cada uma delas, bem como saber discernir uma da outra, é de suma importância para a prática da vida cristã. Temos um notável contraste que nos auxilia nessa compreensão. Por exemplo, na parábola do joio no campo, que o Senhor Jesus nos contou e nos conta em Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30, o dono da casa, respondendo aos servos se deveriam ir e arrancar o joio, ele diz: não, para que ao separar o joio, não arranque também ele o trigo. Com o joio, quando arrancar o joio, arranque o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado,
mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Temos as próprias palavras do Senhor Jesus dizendo que nessa presente época da sua ausência, o princípio que vale no reino de Deus, ou reino dos céus, prevê que o mal progredirá sem que os seus servos intervenham. Quando de sua aparição, ou seja, quando ele aparecer, não no arrebatamento, mas 7 anos depois, na sua manifestação em glória, porque as parábolas do reino está ligado ao reino e não à igreja propriamente dita. Ele mesmo, o Senhor mesmo, executará juízo sobre os vivos e então, isto está em Mateus capítulo 25, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, separando assim as ovelhas dos bodes, ou seja, o joio do trigo. Já na igreja do Deus vivo, na casa de Deus, o princípio vigente é outro. Tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Essas passagens que fiz referências estão em Mateus capítulo 18, versículo 18, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 13. A vontade do Senhor para a igreja é que, aplicando-se à disciplina espiritual, tudo ali corresponda à santidade de Deus. Já na cristandade, contudo, começou cedo, isto é, já nos primeiros séculos, uma total confusão e mescla dos princípios da igreja e do reino de Deus. Foi daí que a igreja se tornou um poder influente, associando-se cada vez mais ao Estado. O caráter celeste de forasteiros aqui na terra foi perdido. A esperança pela vinda do Senhor caiu no esquecimento e passou-se a ensinar, como aliás ainda se ensina, que o reino milenário já se iniciou ou então que nem terá lugar. Dar ênfase demais ao reino de Deus e às suas bênçãos implica para o cristão o perigo de perder a consciência de sua vocação celestial, de pensar enganosamente que ele possa ocupar-se de coisas terrenas, quando não mundanas. Por outro lado, também existe o perigo de esquecermos que, além do privilégio de pertencermos à Igreja de Deus, também foi nos confiado a responsabilidade de pôr em prática a vontade do nosso Senhor quanto ao seu reino. A esse respeito, para terminar, cito as palavras do irmão William Kelly, quando ele escreveu no século passado as seguintes palavras dignas de ser consideradas ao fim desse vídeo. Ele diz, abrem aspas para a citação dele, a decadência da igreja foi fomentada pelo fato de terem tomado uma pequena parcela da vontade, ou melhor dizendo, da verdade, contemplando-a como se fosse toda a verdade. O seu único caminho seguro para ficar guardado deste perigo é não ocupar-se da igreja somente, mas de Cristo. Somente então identificaremos e compreenderemos a igreja, o reino de Deus e qualquer outro aspecto dos tratos de Deus sob a luz apropriada. Fecham aspas. Estas foram